noite a todos. Por meio dessa Santa Missa, nós damos início à celebração mais solene de todo o ano litúrgico da Igreja, o Sagrado Tríduo Pascal, que constitui entre esta noite e a vigília de sábado como uma única celebração, um único quase ato de culto no qual nós vamos celebrar a paixão, a morte e, por fim, a ressurreição de nosso Redentor. E uma das coisas da celebração de hoje, da Santa Missa na Ceia do Senhor, que me causa assim, mais admiração, é pensar que Jesus, que tinha plena consciência do que aconteceria com ele dentro de poucas horas, tinha plena consciência do nível de sofrimentos aos quais ele seria submetido dentro de poucos instantes, ainda assim quis comer a ceia com os seus discípulos. O Evangelho segundo São Lucas, segundo o Evangelho de São Lucas, Jesus diz que ele não somente quis, mas ele diz: eu quis ardentemente comer essa ceia com vocês. Nós às vezes temos algum problema, alguma preocupação e mal conseguimos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, mal conseguimos descansar, dormir. Jesus, sabendo que em pouco seria entregue, traído, torturado e morreria em poucas horas, ainda assim, ele conseguiu estar 100% com os seus discípulos, com todo o seu amor, com toda a sua atenção. Nessa última ceia, ele instituiu a Eucaristia, nessa última ceia, ele lhes ensinou muitas coisas, entre elas o mandamento do amor. Nessa última ceia, ele, num longo período de oração, dirigiu-se ao Pai numa oração de abandono e de súplicas diante dos seus discípulos. Foi uma ceia memorável que ficou guardada no coração dos discípulos e nós hoje nos alegramos. Agora há pouco cantamos o Glória, mas logo mais, como os discípulos, faremos companhia a Jesus na escuridão do seu Calvário e da sua cruz. E sobre a última ceia, a Igreja nos recorda hoje 3 elementos principais desse fato, desse momento de Jesus com seus discípulos antes da paixão. Primeiro, o novo mandamento. Os judeus já conheciam o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, tal como formulado no livro do Levítico. E Jesus, na última ceia, disse para os discípulos: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos amou. E existe uma diferença substancial entre amar o próximo como a si mesmo e amar o próximo como Jesus nos amou, que é a seguinte: o amor como Jesus nos amou não é um amor somente humano, no sentido de afetivo. O amor que Jesus ensinou aos seus discípulos na última ceia, e do qual ele daria o maior exemplo instantes depois, ao sofrer a paixão, é um amor que somente é possível viver com a ajuda de Deus. É um amor que não se trata de querer bem as pessoas porque nós temos afeição, afinidade ou um gosto por elas, mas é o amor que nos leva a amar as pessoas, a querê-las bem, porque Deus as ama e Deus as quer. Amar em Deus, por causa de Deus, e tendo Deus como a motivação e a causa desse amor. E para que os discípulos não ficassem desamparados, e para que nós não ficássemos desamparados e fôssemos capazes de amar, então Jesus, esse é um segundo elemento da celebração de hoje,
Jesus não só deu o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas Ele deu a fonte do amor. Ele deu o meio através do qual é possível amar. E para nós, cristãos, a fonte do amor é o próprio Deus. Para nós, cristãos, não existe amor sincero e verdadeiro, não existe um amor capaz de renunciar a si mesmo em favor do outro, não existe um amor que tenha Deus como motivação e como causa, a não ser se nós estivermos unidos a Jesus, por meio da graça e por meio da Eucaristia. E a Eucaristia, e por isso na última ceia também Jesus instituiu a Eucaristia. A Eucaristia assegura-nos que até o fim dos tempos Jesus Cristo estará conosco. A Eucaristia que nós celebraremos dentro de poucos instantes, por meio da qual, fazendo aquilo que Ele mandou os apóstolos fazerem, Jesus estará presente, vivo, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. A Eucaristia é a grande fonte do amor, a grande fonte da caridade. E por isso, eu sugiro que cada um de nós pensemos, e cada um pode guardar isso no seu coração, em quantas pessoas que nós temos dificuldade de amar, e amar aqui compreende não só querer bem, ter afeição, mas perdoar, conviver, ajudar. Pensemos em quantas situações, eu não sei vocês, eu vejo muitas na minha vida, muitas. Eu não falo da minha vida no passado, na minha vida nos últimos dias. Quantas situações talvez tenha nos faltado a caridade, nos tenha faltado a consideração, a paciência, nos tenha faltado o espírito de serviço, e Jesus quis lavar o pé aos discípulos para manifestar que uma das formas mais preciosas de amar é servindo os outros, é ajudando os outros, é se esquecendo de si em favor dos outros. E pensando em todas essas situações, eu sugiro que nós peçamos ao Senhor que nos ajude a amar de verdade. E aqueles que vão comungar, que peçam ao receber a Eucaristia ao Senhor, que nos dê um coração semelhante ao dele, que nós nos lembremos que somente é possível amar com retidão, com um coração puro, amar, repito, por Deus, se nós estivermos unidos à videira que é nosso Senhor Jesus Cristo. E se Jesus quer que nós amemos uns aos outros, e Jesus, por isso, instituiu a Eucaristia para que nós sejamos capazes de amar-nos uns aos outros, na última ceia também, e esse é o terceiro elemento principal dessa celebração, para assegurar-nos que a Eucaristia continuasse até a sua segunda vinda nesse mundo, Jesus também instituiu o sacerdócio. Então hoje nós celebramos principalmente essas três coisas: o mandamento novo do amor, a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Não existe Eucaristia, não existe o corpo, o sangue de Cristo, não existe o sacrifício da missa sem sacerdotes. E por isso o santo cura d'Ars, que a Igreja apresenta como um modelo de sacerdote, dizia: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Não porque nós sacerdotes sejamos pessoalmente bons. Vocês sabem por experiência que não é verdade. Não, antes de mim aqui teve sacerdotes, Padre Ricardo, Padre João Paulo, são bons, mas nem todos são bons. Mas porque por um mistério, por um desígnio bondoso de Deus, Deus permite que alguns seres humanos, apesar dos seus pecados, apesar das suas fragilidades, nesse mundo tenham esse encargo que é ao mesmo tempo leve, doce, gratificante, feliz, mas é ao mesmo tempo pesado,
porque comporta uma grande responsabilidade de, na Santa Missa, nos sacramentos principalmente, mas também na vida da Igreja, atuar na pessoa de Cristo, representar a Cristo para os outros. E nós nunca vamos entender como é possível que Deus tenha escolhido um modo assim para fundar a sua Igreja e para nos salvar. Como Jesus, na última ceia, instituiu o sacerdócio para aqueles discípulos dos quais a maioria o deixaria, o abandonaria no momento da escuridão. O primeiro deles, São Pedro, em pouco tempo diria por 3 vezes que não o conhecia. São João Evangelista foi quem salvou, pelo menos, e ficou ao lado do Senhor na cruz. Mas nós cristãos, nós católicos, e isso eu falo, incluímos-nos também nós padres. Nós precisamos aprender a ter um grande amor pelo sacerdócio. Eu não estou dizendo que você tem que amar o sacerdote. Você deve amar o sacerdote como você deve amar qualquer outra pessoa. E vai ter sacerdotes, padres que você vai gostar muito, vai ter padres de quem você não vai gostar. Vocês vão conhecer, como eu conheci, padres verdadeiramente santos. Vocês vão conhecer, vocês conhecem, padres pecadores. Mas é preciso aprender a amar o sacerdócio. Amar não o vaso de barro, mas amar o tesouro que é guardado dentro do vaso de barro. Amar não a característica pessoal. Eu gosto dele porque ele é assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Amar o fato de que o sacerdote é, sobretudo na Santa Missa, repito, um outro Cristo, o próprio Cristo, e que diz em primeira pessoa, porque é o Senhor quem diz através dele, isto é o meu corpo. É como nós podemos comparar aquele jumentinho sobre o qual Jesus entrou em Jerusalém para sofrer a paixão. O sacerdote é como esse jumento que carrega Nosso Senhor nas suas costas, que foi revestido de uma dignidade que não é sua. E por isso nós precisamos aprender a amar, repito, o sacerdócio e agradecer a Jesus pelo sacerdócio e saber, e eu falo isso sem nenhuma, não é nada pessoal, mas saber que nada na vida, neste mundo, é mais precioso, é mais gratificante do que ser padre, porque não existe nada maior nesse mundo do que o sacrifício da Santa Missa que Jesus institui hoje. Não existe nada mais santo do que a Eucaristia. Não existe nada mais belo do que a graça de Deus que é derramada por meio das confissões, das absolvições, por meio das bênçãos que o sacerdote invoca, falando em nome da Igreja e na pessoa de Cristo. E por isso hoje eu convido todos a renovarmos o nosso amor pela Eucaristia e pelo sacerdócio. Convido todos a renovarmos o nosso desejo de buscar Jesus na Eucaristia pela missa dominical, sempre, todos os domingos. Buscar sempre que possível fazer um tempo de oração diante do Santíssimo Sacramento, porque como qualquer amor, o amor a Jesus eucarístico precisa ser alimentado, cultivado. Convido todos a nos comprometermos, a nos prepararmos bem para a comunhão, que jamais comunguemos em estado de pecado mortal, tendo consciência de culpa grave que ainda não foi confessada, e que todos, sempre, agradeçamos, nos lembremos, adoremos a Deus, o louvemos, o bendigamos por essa graça tão imensa que Ele nos concede hoje e até o fim dos tempos, de permanecer conosco sob a aparência de pão na Eucaristia. Vamos pedir a Nossa Senhora, que foi a pessoa e que é a pessoa que mais ama a Cristo,
e que depois da ascensão de Cristo recebia a Sagrada Comunhão das mãos do apóstolo evangelista São João com pureza, humildade e devoção, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a compreender e a amar este sagrado mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.